tá aí ou não? Eu não tenho culpa disso. Viu? Não tem, não? Não, eu falo para ele sentar aqui e conversar com vocês, ele fala, não, deixa eu na minha cadeira mesmo. Eu sei como Vai preso sei assim como mesmo. isso. Então, Eu vamos. sou tímido, é por isso. Você tá com o dedo na boca? Olha aí, Osana. Bom, então, vamos começar, né, gente? Vamos começar. Depois das nossas discussões anteriores, que foram produtivas, foram boas, agora a gente avança um pouco mais. Depois da turba, né? Conversar sobre a turba. E agora a gente vai falando ainda sobre essa turba, né? Porque, de certa forma, é o livro todo falando sobre os exilados, sobre esses personagens que vieram para o planeta, que nos enriqueceram muito. E se enriqueceram e nos enriqueceram. Então, vamos ler aí, Espíritos Exilados na Terra. Quem lê para nós? Quem lê? Lê, Leila, então. Eu não estou conseguindo localizar o meu livro. Tá, não localizou, não? Não, eu não estou localizando meu livro aqui no meu computador. Logo no início do capítulo 3, né? É porque você não está eu olho localizando em o livro. PDF, eu não estou achando meu livro. Lê, Amaro, aí. Vamos lá. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Bom, então vieram para cá, né? Não importa o número, mas em grande parte para a Terra, para se desenvolver e nos ajudar. Estou chegando aqui, Jesus acolheu, dando suporte a essas almas, se interessando por elas, porque também fazem parte da Irmandade universal, não sendo somente aqueles que estavam no projeto anteriormente, né, no planeta, mas sim também aqueles que vieram
aqueles que iriam somar ao planeta Terra. Podemos considerar que nós somos, assim, semi-capelinos. A gente poderia dizer que somos uma solução para a capela e somos também um grupo que aprenderia com esses irmãos que estavam um pouco mais à frente do conhecimento. Então, por isso que nós reencarnamos numa sociedade que tem diferentes condições. Então, você tem o que mais sabe, o que menos sabe, exatamente para a troca de experiência. E essa técnica ela é aplicada universalmente. Ela não é deixada de lado. Hoje a gente conta com os espíritos sublimes, que já viveram experiências e vêm através da mediunidade. É como se a gente tivesse encarnado juntos, com eles, aprendendo. Mas assim, através do fio, né, que nos liga a ele, do pensamento, através da mediunidade. Eles transmitem o conhecimento através de sensores, né, que nós possuímos e temos condições, por alguns, de captar essas informações que nos vêm com muita preciosidade do futuro, do porvir, para onde nós estamos indo. É muito difícil para o futuro, a gente sempre comentou aqui, é mais fácil a gente ir para o passado, porque ir para o futuro depende muito de sensores, de pensamento, de desenvolvimento da inteligência, para a gente capturar isso. Então, por isso que nós não vamos muito depressa para o progresso, para o futuro, porque a gente tem, assim, raízes no passado. As profundezas nossas são do passado, está ligado ao passado, e a gente tem muito mais facilidade de lidar com essas coisas que nos prendem ainda. Igual desencarnar, a gente tem dificuldade de desencarnar porque a gente está preso às coisas, às situações que a gente vive. Mas se a gente tivesse mais meditação, mais ampliação do pensamento, talvez a desencarnação fosse menos mistério e menos complicado para nós. Mas ainda a gente está preso a essas dificuldades. Com certeza, com o tempo que nós vamos familiarizando a isso, né? Sentindo menos dores com a morte ou com o futuro. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, isso é coisas muito comuns em nós. Aí imaginem, gente, o sofrimento desses espíritos quando vieram para cá, deixando o passado deles, deixando o hábito deles, o ritmo deles, para pegar num local árido ainda, em formação, em desenvolvimento, sendo que eles já tinham... eles foram mais ainda para o passado, né? Mais ainda para um mundo inicial. Então, é como se eu tivesse indo, deixando aquilo que eu estava conquistando pela frente, indo um pouquinho mais atrás para aprender de novo a lição. É como, eu não sei se alguém aqui foi reprovado já em escola e teve que repetir o ano. Você chega com a cara, não, repeti. Os meus colegas tudo foram. Não passou, não? Por conta de meio ponto em matemática, minha mãe foi lá e implorou para a professora me passar de ano e dar outra prova, mas ela não deixou, não, graças a Deus, porque eu precisava aprender, né? Aí você repetiu. Eu repeti a oitava série. E fui líder, né? Porque eu já sabia quase tudo da outra matéria, né? Da matéria de matemática do ano anterior, aí isso aí me deu um entusiasmo para estudar, sabe?
quando a gente ajuda Nossa, os foi uma outros. grande decepção. Hã? Foi uma grande decepção quando eu repeti a 8ª série. É. Não, Eu eu não vi todos os encarei meus assim, não. colegas e eu ficava assim procurando os meus amigos, alguns que poderiam ter ficado comigo e não ficou nenhum. Todos passaram, eu fiquei. Ah, eu não fiquei sozinha, não. Matemática nunca fica só um, viu? Eu faltei na prova final. O cara não quis perdoar, não. Viu só como é que é o trem? Aí eu tive que repetir. Oi, Posso fazer uma pergunta? pode e deve. Quando a humanidade, os capelinos vieram para a Terra, a humanidade já tinha se diferenciado em Homo sapiens ou ainda estava assim no anterior? Acho que era Homo erectus. Estava nesse período de 20 mil anos, né? Então, se você for ver, estava ali naquele processo ali de efetivação, né, da nossa raça. Tanto é que na parte seguinte aqui, que nós vamos ler, isso vai te responder muito bem, onde vai falar do firmamento da raça, das nossas raças, da afirmação das nossas raças, que estavam realmente em desenvolvimento, ainda estava se afirmando a, Sim, a porque falar característica da raça. em outras leituras, assim, parece que eu tenho lembrança de falar que já tinham os africanos e as raças asiáticas, né? Então, eu imaginei, falar, então eles vieram mais para frente. Mas, às vezes, na leitura eu fico confundida, né? Porque, às vezes, eu penso, não, né? E dá a impressão que eles vieram, assim, bem com os povos primitivos. Uhum. Os povos primitivos, eles foram se adaptando, né? Até a chegada dos capelinos. Até então, os capelinos vieram nas origens das raças primitivas. Eles chegaram aqui junto com aqueles que eram originais da raça primitiva, que eram os africanos, né? E os asiáticos. Então, esses estavam aqui já coordenados pela transformação do primitivo, ou seja, adaptados do primitivismo. Então, os egípcios, que nós vamos falar das raças que vieram, eles vieram em 4 grandes grupos, né? Nós vamos ver isso, aí vai ficar mais claro, aí nós podemos fazer essas análises juntos, tá? Tá bom, obrigada. Porque considere que desses exilados vieram aí entre 20 e 25 mil anos. É muito chão, né? Muito atrás. Então, vamos lá. Olha... Já que você está no assunto, pela leitura aqui, eles ficaram aqui antes da transição, que alguns voltaram para os seus planetas, milênios. Ficaram aqui milênios, ou isso era gradativo? À medida que iam se melhorando nas reencarnações, eles iam mudando? Gradativo, não tem nada que vai em grande número, até a vinda deles foi gradativo. Então, depende muito de constituição familiar, né, de gerações. Então, foram entrando, ou seja, devagar, né? Não tem nada, é como fazer um plantio de canteiro. Então, você tem que ir moldando, fazendo com que aquilo ali seja adaptado. Então, a chegada deles também não foi nada assim. Como está sendo a degradação do nosso planeta, está sendo devagar, já vem acontecendo já há algum tempo. De 1980 para cá, que deu mais efervescência ao fato, né? Mas eu acredito que já em Kardec, na época de Kardec, a coisa já estava acontecendo.
esses exílios, né, nosso para outros orbes. O que é o tempo, né? O que são 100 anos, 200 anos? É muito pouco. Então, para a gente estar falando nisso. A gente fala dos capelinos aqui cerca de 20, 25 mil anos. Nós estamos falando aqui de uma geração que está sendo, vamos dizer, deportada para esses orbes há cerca de 100, 150 anos, 200 anos, essas transferências. Mas pode ter sido antes? Pode. Eu não vou garantir que seja só aqui agora, mas essas transferências, elas acontecem naturalmente, conforme a necessidade também, né? Às vezes é necessário fazer logo, né? Mas às vezes é necessário também dar mais tempo. Como está tendo agora, né? Um tempo para esses mais radicalizados, essa juventude nossa que está se expressando com muita ilusão, flor na pele, muito propício ao uso de drogas, né? Álcool. Você pode ver que isso deveria já ter terminado na Terra, mas está sustentado ainda. A gente tem essa sustentação, inclusive em lares mais equilibrados, né? Ainda tem até a adega lá, ainda, nos apartamentos, nas casas, né? Ainda insistem nisso. Mas parece que isso está aumentando, né? Jovens com bebida, mulheres com bebida, é impressionante, porque mulher bebia menos, assim, quem era mais um vício do homem mesmo, né? Uma coisa assim, um costume, né? Mesmo socialmente, como eles dizem. Nós não podemos esquecer que a gente fica trocando entre plano terreno, plano carnal e espiritual. Então, você sabe que uma grande parte dos espíritos que estão desencarnados precisam encarnar. Então, eles, uma boa parte, talvez, não tem mais esse vício que desencarnam, vão para o plano espiritual. Outra parte vem, que é uma parte propensa ao vício, que reencarnam e parece que está aumentando. Não, o grupo da Terra já tinha essa tendência, muitas vezes estavam desencarnados, agora estão encarnados e apresentam essas tendências. Não significa que está aumentando na Terra, está aumentando naquele quadro de encarnados, que reencarnaram no mesmo tempo e que tem propensão para o vício. Por isso que é muito difícil dominar isso. Pois é, Daniel, e lembrando, né, até do nosso estudo de ontem, e percebendo o que a Leila está percebendo, mas eu não acredito que tenha aumentado. Eu acho o seguinte, nós estamos nos expondo mais, né? Assim, no caso dos vícios, nós estamos nos expondo, porque ficou uma coisa mais sociável, né? Mulher não podia beber porque não era legal, homem podia fazer qualquer coisa, mas as mulheres continuavam bebendo escondidas, né? Então, assim, eu pelo menos já presenciei uma coisa muito triste de ver pai fazendo criança experimentar cerveja. Tipo assim, criança de tudo, sabe? Põe assim, o dedinho, experimenta, olha como é ruim, entendeu? Então, assim, isso eu vejo, gente, eu fiz 65 anos, eu vi isso na minha adolescência. Então, assim, eu acredito que tem muito mais a questão do tabu mesmo, né? Do preconceito da mulher, da fragilidade da mulher, que a mulher tem que ter aquela imagem, né? De ser a santa da casa. Mas eu acredito que tudo era fachada, as coisas que eu experienciei. Tinha muita coisa escondida, e hoje não. E depois teve a questão da Revolução Feminina, que ela tinha as suas vontades e ficava introspecta, e depois começou a queimar os sutiãs, né? E aí ela começou a se expor e agredir, de uma certa forma até para agressão mesmo. Mas nessa fala da Leila, eu me lembrei de uma coisa. Eu sou de uma geração, né, que todo mundo tinha que fumar, não sei se alguém passou por isso. Eu sempre tive pavor do cheiro da fumaça.
Mas ai de mim se eu não pegasse um cigarro na escola, né? Então, eu estava ferrado. E fumei, graças a Deus, eu acabei com esse vício rápido. Mas, assim, era bonito, né? Você ficar com cigarro. Só que o trem vicia mesmo, que depois eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu pegava a caneta, quando eu estava muito aflita, eu pegava a caneta, eu estava fumando a caneta. Então, era um negócio muito doido. Quer dizer, e de repente as mulheres começaram a fazer uma revolução em cima disso. Mas eu não acredito que vícios, né, criminalidade, tendências, eu não acho que diminuiu, que aumentou, eu acho que é isso que você está falando, né? Como eu acho que vai se expondo, as pessoas vão encarnando e desencarnando, e os espíritos precisam vir, né? A misericórdia divina dá oportunidade para que a gente vença, né, as nossas tendências, as nossas más tendências. E aí, talvez, dependendo do local e da sociedade que você vive, você tem um volume maior disso. Mas eu acho que, no todo, eu acho que a gente está melhorando muito agora. Inclusive, falando sobre isso de uma forma tão clara, né? E falando, olha, eu faço isso. Antes a gente nem tinha coragem de falar isso. Aqui nós temos uma valorização da reencarnação, né? Você vê que hoje nós temos um quadro assim de um grande número de espíritos que viveram na experiência masculina e que hoje estão usando sutiã, que estão encarnados como mulher, né? E tem muitas almas que se desenvolveram no lado feminino e que estão usando um corpo masculino. Então, a gente está vendo isso, essa diferença que a gente pode fazer de homem e de mulher, ela é relativa, porque os espíritos eles podem se alternar. Ele pode ter uma sequência encarnatória como mulher, como homem, mas também eles podem se alternar devido a uma necessidade. Eu creio que muitas vezes quem já atingiu, a alma já atingiu a sublimidade feminina, ela se fortaleceu nesses conceitos. E esses espíritos, essas almas, elas não mudam muito esse sentimento conquistado. Então, quando elas encarnam do lado que já atingiu e encarna como masculino, vem almas muito serenas, pessoas com as tendências femininas muito serenas, e não vai à promiscuidade e nem aos vícios. Mas quando você vê aqueles homens que viviam em bordéis, viviam na promiscuidade e reencarnam em corpo diferente, eles vêm com as mesmas tendências, onde você vê uma grande quantidade de mulheres que vão à guerra feminista, né, das expressões hoje, se demonstrarem rebeldes, querendo se igualar ao homem, por exemplo. São homens que são espíritos que encarnaram muitas vezes como homens e agora, no corpo feminino, se exaltam. Então, é claro que isso não é um padrão. Eu estou dizendo que isso tem um grande número e que está acontecendo. São almas, muitas vezes, revoltadas, e quando mudam o sexo, se revoltam mesmo, tanto do lado feminino ou masculino. Isso vai acontecer, porque tem muitas prisões, limitações pela reencarnação de desvios anteriormente tomados. Então, a reencarnação ela dá essas prisões, esses limites que uma sociedade deve ter, exatamente para se educar, né, para se inibir de determinados erros, de determinados desvios que já vêm acontecendo. Por isso que a gente nota que, às vezes, pode estar acontecendo inversões de valores. Não, é simplesmente expressando o que os espíritos são na realidade. Eles se demonstram
como são, seja em corpo masculino ou feminino, eles estão expressando o que realmente eles são. Por isso, essas diferenças que a gente encontra e vê hoje. Daniel, Entendeu? só uma reflexão que eu tive agora, rapidinho, que eu acho que isso todo mundo pensa, mas eu fiquei pensando o seguinte: então, olha, a misericórdia divina, né, a justiça divina, como que ela trabalha assim, de uma forma que às vezes a gente não entende. Então, quer dizer que até os tabus, né, femininos e esses países onde segregam tantas mulheres, então, esses homens, eles reencarnam nesses corpos e nessas sociedades de uma forma para aprenderem, né, para tolir os seus vícios e as suas más tendências. Olha que louco, né? Então, assim, É uma oficina, não podemos esquecer que a Terra é uma oficina. muito interessante. Precisa ter determinadas mudanças alternâncias, né, de reencarnações, para que os valores... É igual o negro e o branco. Nós vamos falar muito sobre o negro eu não posso falar negro, eu tenho que falar preto. Então, a raça negra e o raça... Eu vou ter que atualizar o livro, né? Porque fala muito no negro. É a raça... Nossa, então, que difícil, né? Isso é tão difícil. Tanto as o nome raças, está as criando. cores diferentes, como as condições sociais, né? Também está nisso, né? O pobre e o rico, né? A mulher e o homem, então, essas diferenças. Tudo é homem, gente, tudo é homem. A gente precisa chegar nesse fim. Mas, assim, vamos respeitar o passo da sociedade, que busca entender isso. A gente vai ter que conviver com isso, aprender a passar, porque existe legislação, existe leis, então a gente precisa estar sempre adequando, né, os cuidados e o respeito às pessoas que estão buscando uma solução. Então, mas a gente vai ver que reencarnar como negro ou como branco, né, vamos dizer assim, ou como amarelo, ou como azul, é uma questão de necessidade. Não significa que o espírito é daquela cor. O espírito não tem cor, sabe? A alma não tem cor. O que tem é a situação. Encarnar como homem ou como mulher é uma condição que ele precisa de encarnar como homem, como mulher, ou como negro, ou como branco, como azul, como vermelho. Então, é uma necessidade que ele tem, ou sem os braços, ou sem as pernas, isso são condições. Ou doente, porque ele tem as enfermidades mentais, ele vai no leito de dor a vida inteira, é uma opção, é uma condição que ele está, que ele precisa dela. Só que isso está sendo levado, e hoje, se você não tomar cuidado, o jeito de você olhar, você está sendo racista. Então, a gente está vivendo um exercício até importante, né, de respeito, de busca desse respeito, de usar a palavra certa, de usar a hora certa, né? Isso tem nos tolhido. Então, são os valores que estão aí nos buscando, né? Então, aqui nesse texto, o que nós temos mais? Aí Amaró, na terceira parte aí, vem aquela resposta lá, ó, sobre os afetos, sua preocupação. Aí o Emmanuel vem colocar com preciosidade essa informação de deixar, por exemplo, os nossos entes queridos, nossos corações, os nossos afetos, quando isso acontece, né? Um exílio, então a saudade do lugar onde a gente vivia com os nossos afetos, e você ter que deixar aquilo é muita dor mesmo. Mas é uma técnica. O que nos separam das pessoas que nós amamos? É a questão evolutiva. Então, por exemplo, se eu evoluo, os meus não evoluam, eu não sou obrigado a permanecer junto ali. Eu posso até voltar como missão, como trabalho, como você citou o caso de Alcione, né, que voltou para auxiliar. A gente pode fazer isso, mas não volta para aquela permanente convivência.
ali eu vou ficar porque eu quero ficar com os meus. Não, ela volta para ajudar com missão. O Chico veio fazer isso. Eu não precisava ter vindo para cá. Ele pode agora ficar um bom tempo na espiritualidade, nos ajudando e com planos muito mais elevados, em sintonia. A família universal é grande. Então, nós não podemos pensar que um grupo pequeno que nós estamos é o grupo eterno, né? É um grupo permanente. Aquele grupo, se ele não evoluir junto, uns ficam, outros vão. Isso é natural. Ninguém é obrigado a ficar porque o outro quer ficar. É igual eu falo sempre, quando você tem um filho, filhos rebeldes, que não querem progredir, e as mães geralmente sofrem muito com isso, né? Porque o filho resiste no mal, no vício, e sofre a vida inteira por aquilo. Se a pessoa, se a mãe ou o pai não tiver um exercício do entendimento, do raciocínio, da lógica, ele sofre junto e fica, vai a droga junto com o filho para ajudar ele. Então, ele vai viver aquela vida exatamente para acompanhar o filho e não deixar sozinho. E esquecer de coisas que poderiam fazer muito mais no trabalho. Então, essa paixão ela tem que ser tirada. A gente tem que trabalhar, sim, e junto com o filho, dar assistência com o filho, mas você tem que separar que ele é ele e você é você. Então, você Daniel, tem... mas o problema é justamente porque quando você está perto, quando você está encarnado junto do seu filho, se ele está com um problema, você, para ajudá-lo, basta você querer. Quando o seu filho está num planeta, vamos imaginar a situação da Alcione, que ela está lá em Sirius, ou seja, é um planeta distante parece que é 5,8 anos-luz da Terra. Então, se ela tivesse aqui na Terra, bastaria ela querer encarnar, ou seja, é um processo normal. Mas como ela está distante e tinha interesse em auxiliar os parentes dela que ficaram aqui, ou seja, só para ela adaptar à realidade nossa, foram 10 anos que ela gastou. Ou seja, depois que ela teve a permissão, então ela abandonou o trabalho que ela estava fazendo lá. Então, o mentor dela lá autorizou que ela viesse. Então, só desse período de adaptação foram 10 anos. Ou seja, se ela tivesse aqui na Terra, ou seja, a atuação dela era muito mais fácil, ou seja, dependeria muito mais dela do que de outras pessoas. Então, é isso que eu levanto, que quando você está num planeta distante, se eu quero ajudar ou quero ser ajudado por alguém que ficou, então não depende só desse alguém que ficou, depende de muita coisa, de um processo muito mais difícil. Então, é esse o grande problema. Quando a gente está junto, é fácil da gente se ajudar. Mesmo, por exemplo, eu estou encarnado junto com um filho que seja problema. Ou seja, se eu quiser ajudar, só depende de mim. Agora, se eu estou longe, negão, se eu quiser ajudar, não depende só de mim, depende de alguém permitir que primeiro eu tenho que querer estando longe e alguém tem que autorizar que eu vá ajudá-lo. Então, essa é que é a grande dificuldade que existe quando a pessoa é exilada. Você sabe que ela não tinha obrigação de vir, né? Ela quis, porque ela desejou. Inclusive, a espiritualidade diz para ela, ó, você não precisa se candidatar para isso, não. Você pode seguir o seu trabalho. Foi aconselhada a não vir por causa do risco que ela do risco. Você sabe do risco que você vai ter. Então, com isso, amado, é um desejo dos espíritos iluminados fazer algo por alguém. Ela desejou fazer por ele, né? Quis vir, foi um sacrifício, você sabe do sacrifício, é esse sacrifício que você vai ter. Não, mas eu quero fazer.
Então, quer dizer, a cabeça dura igual nós, né? Ela pegou e veio. Então, é uma opção, é uma opção. Os espíritos não têm, assim, eles não perdem com isso, eles só ganham com isso, porque não importa onde eles estão trabalhando, o que importa é que eles vão fazer alguma coisa. Eles estão fazendo algum lugar, não importa. Eles estão se abdicando de outras coisas também para fazer. Então, a caridade está nisso, o amor está nisso. Então, como ela tinha um grande afeto que se justificava, ela fez a opção. Mas ela podia não ter feito. Nós estamos falando de um caso. Imagina, igual no caso aqui, de alguns milhões. Imagina alguns milhões de Alcíones para ajudar alguns milhões de espíritos que estão encarnados na Terra hoje, que vão para um outro local. Ou seja, então, quando você pensa no todo, é um processo muito mais complexo. Imagine, enquanto a gente está encarnado aqui, alguns milhões que nos auxiliam, o meu anjo guardião está perto de mim. Ou seja, se eu vou para um planeta distante, o meu anjo guardião provavelmente deve passar o bastão para outro cara. Ou seja, então, só aí já tem um processo que já vai desvincular dois espíritos que estavam ligados há muito tempo. Então, o problema é que quando você pensa no todo, o processo fica muito mais complicado, ou seja, eu passo a depender muito mais da minha vontade, da minha boa vontade, para crescer do que o auxílio de alguém que vai me ajudar. Então, o processo como um todo fica mais complexo. Tá, mas você entenda o seguinte, quando a gente evolui e vai para um lugar melhor, não foi ninguém que te levou, você que foi. Quando você vai para um lugar menos evoluído, não é ninguém que te levou, é você que foi. Ninguém vai para o umbral, você já está no umbral, você que foi. Ninguém te levou, ninguém leva você. É você que se eleva, é você que se rebaixa. Quando você vai ser... Deixa eu discordar de você um pouquinho, porque quando você vai degradado, você não dá conta de ir, alguém tem que te levar. Porque fisicamente você não vai sozinho. Quando você é degradado. Quando eu progrido, eu dou conta de ir sozinho. Mas quando eu vou degradado, alguém tem que me levar, porque eu não dou conta de ir sozinho. Então, essa é uma diferença muito grande. Eu tô falando ou empurrar, né, Amara? Às vezes não leva, não, vai. Ué. Então, porque o isso é estado problema... vibratório, Amara. Então, você Daniel, tá uma coisa muito material. Daniel, mas não estado tem almoço de graça. Se eu cresço, eu consigo subir. Mas se eu vou degradado, negão, como eu vou, não sei, mas alguém tem que ir lá, porque eu não dou conta de ir daqui para um planeta primitivo lá na... Vamos imaginar que eu vou para um planeta que esteja lá no sistema de Capela mesmo. Ou seja, eu não dou conta disso sozinho. Alguém tem que me levar. Então, é muito diferente. É estado vibratório. O que eu estou Sim, falando para mas você... esse estado vibratório, para que eu seja transferido, eu não tenho condição de ir sozinho. Ou seja, eu não dou conta de sair vibrando aqui numa frequência de 60 Hz, por exemplo, e ir para um outro planeta com a vibração de 60 Hz, porque é impossível. Fisicamente é impossível. Mas não tem um planejamento reencarnatório? Quando eu estou primeiro aqui... você tem que ir para lá, para depois você reencarnar lá. Quando a Alcione, por exemplo, foi reencarnar aqui na Terra de novo, ela saiu de lá, ela gastou 10 anos para reencarnar aqui. Só o processo de adaptação dela, para você ter noção. O tanto que é complexo. Porque não é simplesmente o Cristo, por exemplo, se ele quiser encarnar aqui na Terra, não é só ele falar, não, vou encarnar lá. Não, o processo é longo. Não tem almoço de graça. Ou seja, se você está numa elevação, numa frequência vibratória muito alta, não basta você querer baixar para 60 Hz. Ou seja, você tem que ir baixando, mas o processo é muito lento e trabalhoso. Amara, eu vou te fazer uma pergunta para tentar dar uma resposta.
você acha que a Alcione, ela tinha conhecimento e acompanhava o estado dele aqui na Terra? Com Para certeza, não ela, sabia. A preocupação então, dela não você era só com o acredita? carro. Tá, Calma, então você mano. acredita que você acredita Calma. que ela estava já vivendo num plano superior e mantendo a assistência a ele, de certa forma? Ela viu uma necessidade de encarnar. Esse foi o sacrifício. Ela não precisaria, porque ela já estava dando assistência. Uhum. Então, nós podemos fazer isso de certa distância, ou seja, evolutiva, vibratória. Eu posso fazer sim, eu posso estar aqui pensando em irmãos que estejam em planos até mais inferior. Se eu tiver esse domínio, eu faço daqui mesmo. Eu não precisaria estar lá. Então, não pense que quando os degradados forem, que eles serão esquecidos. Estarão com outras almas já em vibração por eles, em algum lugar. Como nós estamos aqui protegidos pela espiritualidade, eles não nos deixaram. Nós não estamos sozinhos em hora nenhuma. Então, não significa que a elevação deles, eles nos abandonaram de forma alguma. Agora, eles se prontificar a vir é um esforço próprio, pessoal, que eles devem ter, podem fazer ou não. Então, e Daniel, qual que é a pergunta, então? Porque você falou e não fez a pergunta. Qual que é a pergunta? Eu Você fiz a queria fazer uma pergunta. Você pergunta para acredita facilitar. que eu fiz a pergunta e você me Então, respondeu. Se ela tinha consciência, que ele estava no estado que ele estava, sim, precisando de lógico. alguém. E ela Então, trabalha, é isso. e ela lá de Sírios atuava muito em benefício, não só dele, da família dela que estava aqui. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque em qualquer lugar, quem está no mais alto recebe as informações, as orações de quem está no mais baixo. Então, É igual Jesus. Jesus sentiu uma necessidade na condição dele de encarnar pela humanidade. Ele veio, encarnou para trazer uma mensagem. Ele viu essa necessidade, mas você viu que ele não continuou a encarnar. Ele veio com uma missão, ele veio com um momento, ele deu uma força. Isso é coisa de espírito superior. Né? Nós não, a gente vem para ficar. Se você elevar, Mário, a uma certa condição, você pode continuar seus trabalhos, não precisa estar encarnando, sujeitando às condições que os outros devem passar por questões de provações. Mas se eu desejar voltar à comissão para ajudar, eu posso fazer isso. Se eu tenho condição de solicitar, eu solicito e tenho o alvará para isso, para ajudar. Mas é questão pessoal de cada espírito de fazer ou não fazer. Agora, os degradados, eles vêm por uma necessidade mesmo. Eles estão sintonizados em grupos dessa necessidade, por isso que é fácil deles serem trazidos. Eles são auxiliados a serem degradados. Na verdade, quem se degradou foi ele. Ninguém degrada ninguém. Isso, com certeza. Ninguém degrada e nem ninguém se eleva a ninguém. Ninguém evangeliza de fato alguém. É a pessoa que se auto-evangeliza. Ela que aprende, ela que sai do fosso. Essa é a questão da evolução. A gente auxilia o outro a encontrar caminho. É o professor, é o orientador, é o pai, é o amigo, é o assistente, é o anjo guardião, é aquele que ampara, é o mestre, é aquele que ajuda ele a pensar. Mas quem muda é o ser. Quem se degrada é o ser. Quem que decide ficar no vício é aquele que está no vício. Tanto é que você não consegue tirar ninguém, você consegue auxiliar. Você consegue ajudar a fazer com que ele saia, mas quem sai é ele. Você concorda? Plenamente, aí. Então Não tá discordo bom. nem um pouquinho.
Ô, Daniel, a, Oi. a Valquíria está perguntando aí quem foi Alcione, né? Ah, tá. Eu vou responder para ela Pode responder. em poucas palavras. O Alcione, o Valquíria, é um espírito já com uma luz bastante diferenciada da nossa, bastante mais evoluído, esse espírito, que é personagem de um dos livros clássicos de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, que teve uma missão de voltar, de reencarnar no planeta, isso na Idade Média, para auxiliar um amigo, um espírito muito ligado a ela, que era da Igreja Católica na Europa, e ela passou por todo esse processo que a gente menciona, porque isso didaticamente, é muito importante para estudos. Tá? Tá O livro numa é das... Ah? Renúncia, né? Renúncia. Renúncia. Inclusive, o livro chama Renúncia e é um dos clássicos do Emmanuel. Tá? Se tiver oportunidade, leia, que é muito interessante, além de ser uma... Eu acho que o Renúncia é um dos últimos, não é? Há 2000 anos, 50 anos depois. Isso. É uma sequência para a gente entender melhor. É um baita curso de história da formação dos povos norte-americanos, inclusive, porque cita os... uma obra-prima. Cita a transferência dos ingleses para a América do Norte, dos escoceses, comerciantes de fumo. É assim, uma baita de uma aula de história desse pedaço da história, sabe? E do ponto de vista do espiritismo, é uma contribuição maravilhosa de um espírito entre aspas, de um poder de renúncia acima de qualquer suspeita, sabe? Quando puder, dá uma lida nesse livro. Renúncia, Chico, ditado por Emmanuel. Talvez fosse bom ela começar a ler, né? Desde o princípio das outras obras. Então, quando você chega, eu ia perguntar. Quando você chega na renúncia, a renúncia. Quando você chega na renúncia, você já tem uma amplitude de conhecimento para entender melhor por que a Alcione quis voltar. Vocês estão me ouvindo? Não sei se dá para ouvir meu áudio. Valquíria, sim. Tá. Obrigada, Feri, pela explicação. Daniel, depois vocês puderem colocar lá no grupo qual que é essa ordem, porque do Emmanuel que eu já li até hoje foi só o Paulo Estevão, né? Aí você puder, até estou procurando uma sequência nova para voltar a estudar. Põe lá para eu seguir depois, por favor. Obrigada aí, viu, Pedrinho, pela explicação. Eu fiquei meio perdida, aí o pessoal está falando, eu falei, meu Deus, quem que é? Obrigada. Quem que é essa mulher? Então, você começa lá há 2000 anos, que foi quando Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, conviveu. Vamos colocar, Perinha, a sequência depois lá, põe a sequência certinha para não se perder, tá? Vamos melhor. fazer isso, porque aí ela leu... Eu só fazer uma observação, eu acho que ele não era o grande amigo, eu acho que ele era o amor, né? Isso. O amor decaído, né? Que ela queria, né? A gente põe a sequência lá, depois aí você vê, tá? Aí dá certo. Em frente. Bom, então agora a fixação dos caracteres raciais. Vai uma pergunta aqui antes de fazer uma leitura e a gente refletindo, né? A nossa raça ela já está hoje definitiva, ela já está caracterizada, já está definida, ou tem muito a definir? Então vamos lá, só para a gente ir refletindo.
Fixação dos caracteres raciais. Quem lê para nós? Eu posso ler agora, se for. Pode ler. Achei meu livro. Dá uma folga para o Amaro. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões do gênero, enquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Nossa, tem tanta coisa aqui, hein? Só esse mendelismo aí. Olha que coisa bacana esse texto, né? Nossa, maravilhoso. É muito profundo. Isso aqui é uma aula, né? De evolução, é uma aula de caracterização do homem, do ser, né? Agora a gente sabe por que o segundo grau era tão importante, o estudo, né? Até chegar, porque essa parte do mendelismo aqui, aquela experiência das ervilhas, né? Isso aqui era muito chato. O cara, né? Isso veio. O Mendel ele veio na era do Kardec, gente, né? No tempo mesmo de Kardec, né? Inclusive, na época do Kardec, teve muitos espíritos, né, que encarnaram para trazer informações a rodo para a Terra. Então, Mendel foi o pai da genética, né? A genética moderna hoje deve a Mendel. Se Mendel tivesse vindo antes, ele não teria encontrado já esse mapeamento definido, quase que definido do homem. Ele teria poucas informações. É muito difícil. Você pega lá um ponto da evolução, da caracterização do homem, onde ainda tem muita formatação para fazer. Então, você pega... se hoje existe 200 elementos, na época tinha 30. Então, o futuro tinha mais 170 pela frente. Como é que você enxerga numa biologia o que vai acontecer? Você não tem nem referência. Então, ele veio numa época certa, onde as caracterizações já tinham definida, já tinham vindo aí degradados, espíritos que se misturaram com as suas formatações perispiríticas, né, que alteraram o modelo humano, que alteraram as condições raciais humanas. Então, se viesse antes, ele não teria tanta informação para se definir. Talvez as condições de informações dele seriam frustradas. Então, veio exatamente no tempo certo. Por isso que ele fala aqui, que se tivesse vindo naquela era, a natureza ainda estava muito assim em experimentação, né? Estava muito ainda em evolução. É igual pegar o dinossauro, os antigos habitantes da Terra,
para tentar descobrir que ali vinha um homem. A mesma coisa de pegar um vegetal, não, aqui será que vai nascer alguma coisa diferente? Entende? Então, a gente precisava estar num tempo onde já tinha se conquistado uma formatação do corpo humano. E o corpo humano já estava ideal para essa caracterização genética. Então, com o auxílio desses degredados, né, nas eras remotas, as últimas experiências com os fluidos, sobre os fluidos renovadores da vida. Então, ali, com a vinda deles, desses degredados, foi possível ter uma caracterização melhor do ser humano. Né? Onde vieram eles? Nos asiáticos, junto aos asiáticos e os africanos. Então, eles vieram em grupos, divididos em grupos, em vários grupos, em vários lugares, mas sempre naquelas regiões que ali estavam. Aí pôde-se evoluir, pôde-se adequar conforme os hábitos alimentares, conforme os costumes, mas também conforme, vamos dizer assim, o arquivo perispiritual que eles tinham para colocar no ser humano novo. Então, o negro hoje não é o mesmo negro quando tinha no início da evolução do homem. Ele não é o mesmo, ele é modificado, ele já é com essa mistura, né? Alguns não tiveram, talvez, essas misturas, então são originais. Os indígenas foram também misturados. Então, a gente sabe que as raças sofreram alterações com essa vinda de degredados. Foi como uma chuva nessas raças. Uma chuva nessas raças. Por isso que a gente tem um formato hoje diferente. Não somos mais primatas, não somos mais aquele nós somos mais aprimorados, aperfeiçoados. Graças à vinda dos degredados. Falando geneticamente, né? Graças aos degredados. Isso teria acontecido se eles não tivessem vindo? Boa pergunta, né? Eu acho que sim, mas assim, poderia ser bem mais lento, né? Essa evolução. Exatamente. Por que poderia, Leila? Não é porque quem operava essas transformações da genética? É porque tudo, né? Quem fazia o projeto espíritos crísticos, né? Espíritos puros. Jesus. A Pleiade de Jesus, o grupo dos emissários de Jesus que operavam essa transformação do corpo. Isso poderia acontecer sem a vinda deles. E poderia ter vindo aqui outras características diferentes. A gente ser azul, por exemplo. Né? O homem ser não branco, ser azul. Ser roxo, avatares, né, gente? Os avatares. Os avatares. Lilás, né? Então, poderia ser diferente. Mas, devido à temperatura, à radiação atmosférica, o que se fez? Pegou um modelo que poderia ser adequado à Terra, que era um planeta muito similar ao sistema, muito similar ao nosso, para trazer exatamente uma contribuição maior. E eles precisavam desse canteiro, foi onde você se instalou com, vamos dizer, uma negociação divina entre Jesus e os planos daqueles orbes lá, né, que estavam em evolução de capela, para trazer esse grupo para cá, que eram irmãos da mesma forma. Falei, não, então já podemos adiantar um processo, vir para a Terra esse biótipo, né, humano novo para a Terra. É interessante, né? A ciência discute muito o que será o homem no futuro. Até desenham, muitas vezes, as características do homem futuro, sem cabelo, mas
cabeça um pouco maior, né? Desenha o ser humano diferente. Será que isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente não sabe prever esse futuro, porque nós não temos condições ainda para isso. Mas a ciência vai descobrir como que isso vai se operar daqui para frente. Com certeza, até com a vinda da contribuição de extraterrestres, de irmãos que vão nos comunicar com a gente. Vídeo Amaro, careca da cabeça grande, ó. Já está mais evoluído, é o homem do futuro. Não, você presta bem atenção quem está falando, né? Agora ele está todo cabeludo, aí fica aí, né? Te amo, Perinho. Amado, você vingou bem, hein? Você vingou bem para o Amaro, hein, Francisca? Só para terminar aqui hoje, né, esse último parágrafozinho aí, ó, se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. A gente já está fixado, precisava de tempo, precisava de passar toda essa transição do planeta para chegar a essa fixação. Mas podemos mudar ainda. A gente vai ter alguns fatores daqui para frente que vai mudar o organismo. A mente muda o organismo. A nossa mente é que se projeta. Primeiro, num campo mental. Primeiro pensa a alma, o espírito pensa. Pensa, produz o pensamento, e um conjunto de pensamentos se transforma no campo mental, se transforma na mente. A mente se transforma num corpo mental. E o corpo mental se transforma num perispírito. E o perispírito se transforma no corpo. Então, a origem do nosso corpo maior está na mente. Então, se a gente alterar a mente, o corpo altera também. É assim que vai ser daqui para frente. Se Mendel reencarnar daqui para frente, ele vai descobrir alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se ele vai querer vir, né? Viu, Amaro? Não sei se você vai querer vir, não. Às vezes ele está em outras paragens, trabalhando. Então, na próxima semana, a gente continua. Muito obrigado a todos. Obrigado, Amaro, Jaque, Perim. Final de semana e fiquem com Deus. Alô, Amaro. Leila, feliz semana para todo mundo. Obrigada. Bom fim de semana. Bom final de semana. Obrigado, Ana. Obrigado. Tchau. Tchau, Toninho. Tchau, Rosana. Fiquem com Deus. Tchau, bom Sol e Rosana. Amo vocês todos. Obrigado. Tchau para todos. Tchau para todo mundo. Tchau. Boa semana para todos.